É que esse aqui não tem nada a ver com os animes que a gente viu. Então, opa! Obrigado pelos 3 meses. Alex de Niterói, velho. Tamo junto, meu querido. Um beijo no seu coração. É nóis, velho. Inclusive, só fazer um negócio aqui que eu já ia esquecendo, né, velho? Do planeta rosa. Peraí que eu... Aê. Vamos lá, vou deixar meu link aqui. Eu já tô inscrito, né? Talisof Arise. História completa. Vamos lá. Qualidade full. Vamos embora. Bandai Namco. Eu gosto da Bandai, velho. É porque ela é dona do Tekken, né, velho? Publicado pela Bandai Namco no ano de 2021, Tales of Arise conta a história de Alphen e Shione. Caralho, que voz gostosa, mano. Ele já tinha uma voz doce assim, velho. Desde os tempos primórdios, os mundos gêmeos de Dena e Rena viviam em relativa harmonia, onde enquanto Dena era o plano terrestre, Rena era vista como o domínio dos deuses, onde as almas dos que partiram poderiam descansar para sempre. Caralho, o pior que ele tá falando como se fosse aquele narrador de vídeo de teoria, vídeo de história mesmo, tá ligado? Porra, tem uma voz boa pra ser narrador, hein, velho, de contos de história, velho. Dos deuses, onde as almas dos que partiram poderiam descansar para sempre. Contudo, isso mudou há cerca de 300 anos atrás, quando o povo de Rena, mais precisamente seu satélite Lennox, se revelou ser altamente tecnológico e desceu dos céus com armaduras brilhantes e criaturas feras conhecidas como Zugos. E, com isso, Dena fora dividida em 5 reinos comandados pelos Renanos, enquanto os Danianos foram aprisionados e forçados a trabalhar. Cara, o pior é que eu tava com uma ideia pra quando eu conseguir comprar minha webcam e fazer uns vídeos meio assim, velho. Só que não sem tanto roteiro. Mas eu queria, assim, contar um pouco sobre a história do game no início, pra depois entrar a fundo no que eu achei do jogo em si, tá ligado? Mas eu não sei, até lá eu penso nisso aí. Pode que vai ser um vídeo bem mais trabalhoso de editar, mas vou pensar até lá. E em meio a um desses reinos chamado Orbus Casalia, um homem que não lembra de seu passado e é incapaz de sentir dor física, se encontra em um desses acampamentos de trabalho portando apenas uma máscara de ferro que ele não consegue retirar. E embora ele tenha um grande senso de justiça e constantemente enfrente os guardas, os demais escravos apenas o aconselham a fazer a sua parte e manter a sua cabeça baixa. Até que certo dia, não muito longe dali, um grupo conhecido como Corvus Camerzin ataca um trem renano que carregava uma misteriosa garota que eletrificava os demais só de ser encostada devido a uma maldição. E quando ela decide fugir do grupo e dos soldados, acaba se encontrando com o Máscara de Ferro, o que vê essa como a oportunidade perfeita para poder escapar. Com isso, os dois são resgatados da perseguição dos guardas pelos Corvos, onde o Máscara é nocauteado pela explosão de um trem e levado até a base do grupo. E, por lá, a médica Tilson explica de que os Corvos são um grupo rebelde de resistência contra os Renanos, e que a mulher que estava com ele havia sido presa pelo líder do grupo, chamado Zephyr. Tentando entender o que estava acontecendo, o Máscara vai até o local onde estavam interrogando e acaba por descobrir, através de Zephyr, que aquela mulher se chamava Shione Meris e era uma Renana. Porém, querem descobrir o motivo de ela estar sendo perseguida pelo Lorde local, denominado Balzev. Contudo, antes que possa interrogar... Falando em games, né, que a gente tá falando de games, vocês viram o Nintendo Switch 2? A live lá que a Nintendo fez? Lorde local, denominado Balzev. Contudo, antes que possa interrogar, a base começa a ser atacada pelas forças do Lorde, onde Shione e o Máscara são obrigados a se unirem por um objetivo em comum. E, com isso, ela explica sobre a sua maldição e afirma não estar trabalhando com nenhum dos Lordes dos 5 reinos, e que seu objetivo era, na realidade, os derrotar, mas ela não explica o motivo. Após lidarem com alguns guardas e tentarem escapar, os Corvos acabam sendo encurralados por diversos soldados inimigos, e, em meio a essa confusão, Shione é acertada por uma flecha e chamas começam a sair de seu corpo. Eu vi o vídeo do Java Jones, velho. Aquele full... Alguém viu esse vídeo do Java? Do David Jones, né? Ai, cara. Piratear Nintendo é autodefesa, velho. Todo mundo achando que... Assim, se for verdade, né? Eu não lembro se é rumor ou as notícias que andam pingando aí. Todo mundo achando que o GTA ia ser o dono de aumentar o preço... Possível dono, né? De aumentar o preço dos jogos. A Nintendo veio antes, velho. Imagina pagar, velho,
R$450 em um jogo. Em meio a essa confusão, Shione é acertada por uma flecha e chamas começam a sair de seu corpo, onde, desesperado, o Máscara vai ao seu auxílio e as chamas inesperadamente se tornam uma espada de fogo em suas mãos, o que o permite destruir os inimigos facilmente. Nessa hora, a espada se dissipa e um misterioso núcleo mestre volta a entrar no corpo de Shione, onde ela cura as queimaduras causadas nas mãos do Máscara e afirma de que já que ele não sentia dor e era capaz de portar a espada, eles poderiam trabalhar juntos para acabar com a tirania dos Lords, mas que somente ela poderia dizer quando e como ele poderia usar o poder dessa espada. O pior é que isso aqui tá me lembrando muito Goblin Slayer, velho. Na hora que a máscara desse cabo aí sair do rosto vai revelar ser um cara bonito pra caralho, mano, igual o Goblin Slayer. Durante sua jornada até o próximo acampamento. Caralho, 89 doleta no Mario Kart, mano. Não tinha visto que ia ser 80 doletas, tá ligado? Ia dar 400 e pouco. Porém, a Nintendo é safada. Se você comprar o Nintendo Switch lá, junto com não sei o que lá, que vem com vai vir junto com o Mario Kart, aí sai um pouco mais barato, tá ligado? Se você comprar junto o kit lá. Senão, se você for comprar um jogo isolado, vai ser esse preço aí. Mas esse é porque é um jogo pica da Nintendo, né, velho? Agora os outros joguinhos provavelmente vai vir a 70 doletas, velho. Eles param por um momento para descansar e o grupo aproveita para explicar algumas coisas importantes para o Máscara, uma vez que ele ainda não tinha lembrança de absolutamente nada que havia acontecido há mais de um ano. Acontece que todas as formas de vida geram algo conhecido como energia astral, e o motivo dos renanos forçar os danianos a trabalhar é para os usar como uma forma de condutor dessa energia, os permitindo assim as armazenar no núcleo mestre, e tudo isso para decidir quem iria se tornar o próximo soberano que comandaria Rena e Lennox pelos próximos 10 anos, quando o ciclo novamente se repetiria. Chegando posteriormente até a vila de Uzebek, o grupo passa a ajudar os moradores locais a obter os mantimentos necessários para sobreviver. Pô, ele já tem cabelo branco, velho. Já gostei daí, velho. Ataque ao castelo renano, onde Zephyr reúne os Corvos Carmesim e os conta de que o plano consistiria em realizarem um ataque frontal para distrair os guardas, enquanto o Máscara e Shione se infiltrariam no castelo através de uma entrada lateral. Por lá, Shione o autoriza a novamente portar a espada flamejante, mas o relembra de sua promessa de derrotarem juntos todos os Lords, e, uma vez chegada até Bowsef, a dupla atacada com tanta força que metade da máscara é arrancada de seu rosto, o que faz enfim se lembrar que seu verdadeiro nome era Alphen. Só faltou ter olho Após azul, uma velho. árdua batalha, os dois conseguem derrotar Bowsef e uma imensa criatura de fogo que havia emanado da energia astral acumulada. E, ao absorver esse poder para dentro de sua espada, Alphen o utiliza para quebrar a enorme muralha que separava esse reino do próximo, mas acaba se desgastando tanto devido ao esforço que dorme pela próxima semana inteira. Ao acordar, Alphen e Shione se dirigem até as ruínas da muralha e começam a discutir sobre como era possível aquela criatura ter simplesmente criado vida a partir da energia astral. No entanto, a sua conversa é interrompida com a chegada de uma misteriosa garota que desmaia na frente deles. Depois de cuidarem de seus ferimentos, a garota se apresenta como Hywel e revela ter vindo do reino vizinho de Cislodia após ter ouvido rumores sobre a queda de Bowsef, onde afirma precisar de sua ajuda para lidarem com um tirano que estava destruindo seu próprio lar. Sendo assim, Zephyr, Shione e Alphen decidem que iriam até lá para ver o que poderiam fazer, e no meio do caminho, ela conta um pouco mais sobre sua terra natal. Acontece que outro dos 5 Lords, chamado Ganabelt Valkyries, estava fazendo o povo se voltar contra si mesmos através de um sistema de denúncias em troca de benefícios, onde aqueles capturados eram utilizados para drenar completamente as suas energias astrais. E, mais à frente, Zephyr decide contar aos demais de que ele já teve uma esposa no passado, mas não conseguiu a salvar a tempo devido a estar muito envolvido com a rebelião. E ele também conversa com Alphen, o dando conselhos sobre como ele deveria pensar por si próprio, ao invés de só seguir ordens suas, e que deveria procurar se dar bem e apoiar Shione, uma vez que eles ficariam juntos por um longo tempo. Posteriormente, eles chegam até um vilarejo que estava sendo atacado pelos Olhos de Cobra, um grupo de danianos que haviam se vendido para os renanos para sobreviver e capturar seus compatriotas. No entanto, Zephyr se recusa a lutar, pois um dos soldados não era ninguém menos do que seu filho Lol, que havia fugido de casa há muito tempo atrás. Furioso, Lol continua atacando Zephyr sem piedade, ocupando por tudo o que ocorrera em seu passado. Porém, quando ele estava prestes a levar um golpe fatal,
Rinwell o salva ao se revelar ser de uma antiga linhagem de magos, e quando Zephyr se recusa a abandonar o seu filho, mesmo com a chegada de reforços, o restante do grupo se vê forçado a recuar. Após esperarem a poeira baixar, eles decidem que não podem mais ficar de braços cruzados e deveriam ir salvar o seu aliado, uma vez que ele muito provavelmente havia sido levado até a capital e corria perigo nas mãos do Lord Ganabelt. E Rinwell também aproveita para contar um pouco mais sobre a sua história, afirmando que os magos danianos já eram perseguidos devido aos seus dons muito antes dos renanos descerem dos céus, e é por esse motivo que ela vivia escondida e não havia os revelado sobre seus verdadeiros poderes. Contudo, ela não conseguiu se conter quando viu seus amigos em perigo. Sendo assim, o grupo decide se direcionar direto até a capital, e, por lá, elas apresentam sua resistência denominada Espadas de Prata e também ao seu líder Menek, o qual em um primeiro momento desconfia das intenções deles ao se deparar com Shione, mas misteriosamente decide os dar um voto de confiança por estar desesperado. Eu percebi, ela é Enquanto investigaram a cidade em busca de informações sobre Zephyr, eles descobrem de que nesse reino o sol nunca aparece, já que o Lorde estava coletando o elemento luz para tentar vencer a competição para se tornar o próximo soberano, se aproveitando do fato de somente os danianos poderem usar a luz, enquanto os renanos só têm acesso ao elemento de escuridão. Pela cidade, eles também se deparam com Law vagando sem rumo, e, ao abordarem, ele ainda se demonstra estar muito ressentido por seu pai ter abandonado a família para criar a rebelião. Mas depois de Alfheim dizer que Zephyr havia ficado para trás, justamente para não mais o abandonar, Law conta que não sabe onde ele estava preso, mas que uma execução pública havia sido marcada. Após retornarem para a base dos Espadas de Prata e os contar o que haviam descoberto, o local é subitamente atacado pelos Olhos de Cobra, o que obriga o grupo a fugir para o esconderijo da rebelião, administrado pelo segundo no comando chamado Bragon. E, por lá, eles ouvem através da TV de que a execução havia sido adiantada e ocorreria em questão de horas. Desesperados, o grupo parte até a praça central da cidade. Caralho, olha que TV interessante, velho. De perto é uma desgraça. Desesperado. De longe tu enxerga lá, ué. Que doideira, pai. Nossa, tem uma TV feita para ver de longe, mano. O grupo parte até a praça central da cidade, onde a execução já havia sido iniciada, e Lord Ganabelt dá a Zephyr uma chance de misericórdia, contando que ele assumisse seus erros e entregasse seus aliados. Porém, aproveitando esse momento, Zephyr apenas dá um discurso sobre como a não é? Lembra muito aquelas imagens que os caras postam no Facebook. Aí eles falam assim, deixa o olho quase fechado assim, olhando pra imagem. Aí tu enxerga o que a imagem quer dizer, tá ligado? constante batalha por liberdade o fez não dizer o que as pessoas importantes realmente significavam para ele. Emocionado com as palavras, Law tenta fazer o possível para resgatar o seu pai, mas com a chegada de Alphen e os demais, Zephyr é gravemente apunhalado com veneno por Menek, o qual se revela ser o verdadeiro Ganabelt esse tempo todo, e sem ter muita escolha, o grupo recua novamente até o seu esconderijo. Era óbvio, né, velho? Só ver o feitio desse cara. Lá, apesar das habilidades de cura de Shione, ela é incapaz de retirar o veneno de seu corpo, e com as suas últimas forças, Zephyr diz para Alphen de que agora o dever de salvar a todos seria dele, mas acaba partindo antes de poder se despedir de Law, o que deixa o garoto devastado e prometendo se unir com os demais para obter a sua vingança. Mesmo sabendo que estariam indo em direção a uma armadilha, o grupo decide bater de frente contra Ganabelt e seu castelo, e, com isso, são capazes de derrotar e obter o seu núcleo mestre, fazendo assim o sol voltar a brilhar mais uma vez em Cislódia após todos esses anos, onde agora, com mais um Lorde fora de seu caminho, Rinwell e Law oferecem formalmente serviços para lidar com os demais. A próxima parada do grupo seria no reino de Eld Menancia, um lugar onde a energia da natureza é a mais predominante. Contudo, ao chegarem lá, ficam espantados em perceber que nesse local, tanto os renanos quanto os danianos vivem em aparente paz e comunhão, tudo graças ao seu Lorde chamado Dohalim Ilcaras. Considerando impossível existir um Lorde bonzinho, eles decidem investigar melhor o que estaria acontecendo na região, mas bem quando iriam entrar em uma porta suspeita, a líder da guarda chamada Kisara os interrompe e diz que não havia nada para olharem ali, além de afirmar que o Lorde Dohalim estava exigindo uma audiência com eles. Indo até lá, Dohalim os convida para um jantar e explica que não tem nenhuma intenção de vencer o torneio e se tornar o próximo soberano, e embora não possa mudar... Tem um efeito meio de cintilação nas coisas, velho, essa... Parece que é um monte de pontinho, tá ligado? Dar as ordens vindas de cima, ele ao menos garantiu que os danianos de seu reino recebessem uma compensação por seus serviços ao invés de serem meros escravos,
fazendo o máximo possível para que todos vivam em harmonia e coexistência. Nessa hora, Dohalim se lembra um pouco sobre o seu passado, da época em que ele vivia em paz em Lenegis e tudo que sonhava era em se tornar um músico ao lado de seus amigos. Mas quando a hora de escolher o próximo Lorde do torneio chegou, o seu melhor amigo Tarnig tentou executar para ficar com o posto, o que o forçou a agir em legítima defesa, causando assim o ódio dos demais que o conheciam. Com isso, Dohalim afirma de que não tinha nada contra eles, mas que se ameaçassem a paz de seu reino, ele seria forçado a tomar partido. Ele pede então para que acabem seus afazeres na cidade e partam assim que possível, pedindo para que seu servo chamado Keuzalik os acompanhe até os seus aposentos. Naquela noite, Alphen e Lol ficam exaustos após o banquete no palácio, e na manhã seguinte, se perguntam se aquilo poderia ser algo relacionado com a comida ou se seria algo de sua cabeça. Mas antes que pudessem pensar melhor sobre isso, gostei muito do visual desse prota aí, invade velho. seu quarto e age como se quisesse que o grupo seguisse. Essa armadura aí. Sendo assim, eles o seguem até aquela misteriosa porta de antes e encontram Kizaru os espionando, onde, após a derrotarem, é revelado que quem havia os atraído até ali era o irmão de Kizaru chamado Miguel, o qual ela não vê há um bom tempo e odeia por acreditar que ele não passava de um traidor que havia se voltado contra Dohalim, mesmo após tudo que ele havia feito pelo povo. No entanto, Miguel afirma de que ela estava enganada e ainda era fiel a Dohalim. Contudo, havia algo muito sinistro acontecendo por debaixo dos panos e que nem o próprio Lorde tinha conhecimento. Acontece que existe algo chamado Fruta de Helgen, a qual, quando consumida por um daniano, faz o seu corpo emitir mais energia astral do que deveria. E, para piorar, quando ela se esgotava, restava apenas um vazio em seu lugar, conhecido como vácuo astral. Com isso, Miguel acredita que alguém dentro do palácio esteja colocando pedaços dessa fruta na alimentação dos habitantes, e, quando ele finalmente descobriu, tentou avisar Dohalim, mas fora capturado e forçado a consumir grandes quantidades da fruta, o que significa que seus dias estão contados. E, por isso, ele havia criado um grupo rebelde denominado de Gatos do Pó de Ouro para desmascarar esse esquema e revelar a verdade. Sabendo tudo isso, o grupo decide o ajudar e arma um plano para atrair Dohalim durante uma de suas inspeções pela cidade, onde Miguel conversa com ele e diz que havia muitas coisas escondidas bem debaixo do seu nariz, como, por exemplo, aquela pedreira que era dita ter um hospital daniano. Mas a verdade seria bem mais assustadora que isso, só que ele pede que o Lorde o siga para ver com os próprios olhos. Sendo assim, eles começam a atravessar a pedreira, mas estranhamente sem sinais de trabalhadores ou do hospital, onde o local se encontrava completamente tomado por Zugos, e ao chegarem até um lago subterrâneo, Miguel revela de que aquilo não era água, e sim o resto líquido daqueles que haviam sido afetados pelo vácuo astral. Nessa hora, Miguel explica para Dohalim sobre a fruta de Helgen e os seus efeitos nos danianos, afirmando que alguém muito próximo a ele estaria o traindo para coletar toda essa energia. Só que quando Dohalim duvida de suas palavras, Miguel come mais uma fruta para o provar, sabendo que isso levaria seu corpo ao limite e ele próprio seria completamente consumido. Com a partida de seu irmão bem na sua frente, Kizaru se desespera e começa a chorar e gritar muito alto, o que faz Dohalim se lembrar do trauma de seu passado e perder brevemente o controle, passando assim a atacar os demais. Mas, após perder, ele os revela sobre o seu passado e os diz que o motivo de tratar os escravos bem era mais egoísta do que altruísta, uma vez que ele só não queria que os seus gritos o lembrassem de sua própria dor. Essa verdade deixa Kizaru devastada e furiosa por seu irmão ter se sacrificado por acreditar na mentira de um sonho impossível, onde ela manda que Dohalim desapareça da sua frente antes que ela faça algo que se arrependa. Só que não muito tempo depois, o grupo descobre que o verdadeiro traidor era Keuzalik, e o mesmo estava aproveitando esse vácuo no poder. Caraca, velho. Aqui o bandido roubou do bandido que roubou do bandido e que também roubou do bandido, velho. Para expulsar os danianos do castelo e assumir o controle do reino. Indo ao castelo, Keuzalik se revela de que havia traído Dohalim não para se tornar um lorde, uma vez que isso era impossível por ele não ter um núcleo mestre, mas sim devido ao seu ódio por ele não ter ambição nenhuma de ganhar o torneio de sucessão, o que o fez conspirar junto com uma lorde de outro reino para o ensinar uma lição. Nesse momento, Dohalim retorna até o castelo e revela de que estava desaparecido por estar investigando a origem da fruta de Helgen, a qual ele havia destruído a sua fabricação, e, com isso, ele expulsa Keuzalik e ordena que o mesmo retorne com o rabo entre as pernas para o reino de quem ele havia se aliado. No entanto, nem tudo são más notícias.
pois durante esse levante de Kelzalik, muitos danianos e renanos lutaram juntos para combater essa ameaça, o que faz Alphen afirmar para Dohalim de que, independente de quais fossem seus motivos originais, o sonho de coexistência que ele havia proposto já estava brotando no coração das pessoas. Sendo assim, Dohalim renuncia ao seu posto de Lorde e promete que faria o possível para acabar com o torneio de sucessão, tentando evitar assim que o ciclo se reinicie e os cidadãos voltem a pagar o preço. E como estariam trilhando o mesmo caminho, ele e Kizaru decidem se unir formalmente ao grupo. O seu próximo passo seria o reino de Mahag-Saar, conhecido como Vale dos Quatro Ventos, mas durante seu trajeto, eles param por um momento para descansar e são abordados por um misterioso espadachim, o qual vence facilmente grande parte do grupo e afirma estar atrás de Alphen, onde ele só vai embora após acertar gravemente Shione e ver Alphen liberar um grande poder oculto enquanto estava desesperado. Apesar de ter sido um golpe sério, Shione parece não ter sentido tanto quanto deveria e logo volta a ficar bem. E devido à adrenalina da luta, Alphen também tem alguns lampejos de seu passado, mas como nada ainda é muito claro, eles decidem que o melhor a se fazer seria seguir em frente antes que seu inimigo retorne. Sendo assim, eles chegam até a capital de Mahag-Saar e encontram todo o lugar em ruínas, e, por lá, eles descobrem que um grupo rebelde denominado de Asas Sombrias haviam derrotado a Lorde Almeida e a obrigado a recuar para sobreviver. No entanto, o líder do grupo chamado Ted Jaime havia deixado o poder subir a cabeça e se tornado praticamente um tirano que havia sacrificado muitos cidadãos para garantir a vitória. Durante essa conversa, Ted Jaime tenta crescer para cima do grupo, afirmando que eles não passavam de um bando de amadores e que já deveriam ter executado os renanos ao invés de se aliar a alguns deles, o que faz Alphen ficar furioso e dizer que não o deixaria falar assim dos seus amigos. E após serem expulsos, o segundo do comando, chamado Baenon, se desculpa pelas ações de seu líder e os dá uma dica de para onde Almeida poderia ter fugido. Indo até sua possível localização, o grupo não encontra nada além de um esconderijo vazio e poderosos Zugos correndo livres. E, nesse momento, Shione se revolta e quer voltar logo para a cidade para tirar satisfações, só que percebendo que ela já estava estranha há alguns dias, Alphen relembra de que estavam nessa juntos e, independente do que fosse, ele não soltaria sua mão. Com isso, Shione se sente segura e afirma de que somente se isolava por ter aprendido a viver sozinha devido à sua maldição. Entretanto, havia um modo de talvez a quebrar, mas para isso, iriam precisar de algo que ela chama de Alma de Rena, o núcleo mestre supremo que era dado ao vencedor do torneio e que continha as energias dos demais unificadas. E sabendo que haveria uma chance, mesmo que pequena, todos prometem que iriam lutar ao seu lado até o fim. De volta à cidade, eles descobrem que quando estiveram fora, Almeida havia sido capturada e misteriosamente entregado sem nem ao menos existir, e em breve Ted Jaime faria seu discurso da vitória em uma execução pública na praça, enquanto Baenon for ordenado para proteger as fronteiras do reino e não estaria presente. Percebendo que isso não fazia sentido, o grupo decide ir até a praça para ver com seus próprios olhos, mas uma vez chegado ao local, eles encontram todos bebendo e pedindo com todas as suas forças para que Almeida seja queimada como uma bruxa. Contudo, todos começam a perder rapidamente suas energias para se transformarem apenas em um vácuo astral. Sendo assim, Almeida revela que tudo não passava de um plano orquestrado por ela para infectar todos com a fruta de Helgen e se fingir ser capturada para que a energia deles fosse gasta através da raiva e, com isso, ter mais chances de ganhar o torneio de sucessão. E, nessa hora, Rinwell também reconhece Almeida como responsável pela extinção quase completa de seu clã no passado e, furiosa, ela promete vingança e lança um ataque contra a Lorde para executar. Contudo, Law se põe na frente do ataque e afirma que não poderia deixar fazer aquilo, pois se ela deixasse que o ódio tomasse conta, então nunca mais seria a mesma. Aproveitando essa deixa, Almeida os lança uma enorme criatura e foge enquanto eles estão ocupados a enfrentando. E, após a derrotarem, eles estão mais focados do que nunca em fazer Almeida pagar por tudo o que havia feito. No entanto, Shione aconselha Rinwell de que por mais que ela torne esse ódio em força, precisaria encontrar um outro motivo para continuar vivendo. Com o retorno de Baenon à cidade, o mesmo fica muito triste em saber o destino de seus companheiros. Porém, ele afirma ter uma pista de para onde Almeida poderia ter fugido, uma vez que ela havia passado anos construindo um porto subterrâneo e um navio tão grande que mais parecia uma fortaleza flutuante. Seguindo até esse porto, eles conhecem um marinheiro chamado Mahavar, o qual afirma ter visto Almeida partir não muito tempo atrás e propõe-os dar uma carona pelos mares para alcançá-la. E, durante essa viagem, Alphen e Shione se aproximam bastante, compartilhando o quanto haviam mudado, o que esperavam do futuro e o quão bem se sentem perto um do outro.
Posteriormente, eles enfim... É o cenário mesmo, ó, gameplay ali, assim, o cenário, tudo aí, ó. É um Photobook que fez também, a modelagem do jogo. A animação provavelmente sim, mas o estúdio que criou, desenvolveu mesmo os personagens, a ambientação, tudo aí, tá de parabéns, velho. De Almeida. Causa um estranhamento um pouquinho esse negócio de cintilamento, mas ao mesmo tempo isso parece que é meio que proposital, mano, pra criar uma sei lá, um efeito ali no jogo que eu achei bacana, velho. Maneiro. Se sentem perto um do outro. O dinossaurão ali achei da hora pra caralho, velho. Posteriormente, eles enfim chegam ao navio de Almeida e a repreendem por todo o mal que ela havia causado, sem ao menos importar. E quando finalmente a derrotam, Rinwell afirma de que apesar de a odiar, não deixaria que isso a guiasse. E, portanto, faria questão que ela fosse presa e pagasse por seus crimes. No entanto, nessa hora aquele espadachim misterioso reaparece e se revela ser o Lord Vholran do reino de Ganath Haeros, o qual havia tomado o lugar do último Lorde após se falecer misteriosamente. E quando Almeida tenta ir atrás dele em busca de ajuda, ele apenas executa ali na frente de todos como se não fosse nada. Desesperado para proteger os seus amigos devido ao último encontro entre ambos, Alphen parte para o atacar. Contudo, a força do Lorde é tanta que faz o restante da sua máscara ser destruída e um símbolo muito parecido com o dos Lords surgir atrás de si, onde ele tem lampejos de seu passado e seu corpo fica completamente paralisado. Com isso, Vholran aproveita o momento para criar uma cratera no mar com a sua espada e começa a sequestrar Shione, o que faz Alphen voltar para si e tentar chegar até ela. Pô, é um Photobook mesmo, cara. E começa a sequestrar Shione, o que faz Alphen... Isso aqui é muito Photobook, mano. Essa estética aqui, velho. Voltar para si e tentar chegar até ela. Porém, diferente das... Eu sei porque você olha pra essa imagem assim à noite, assim no escuro, tu já lembra de feitos na hora, velho. Voltar para si e tentar chegar até ela. Porém, diferente das outras vezes, ele sente dor ao tocá-la. E o choque por ver novamente alguém que ela ama se machucar, faz Shione se fechar completamente dentro de sua própria mente. E, antes de partir, Vholran desafia Alphen. Quando eu for jogar, eu quero jogar desde o primeirão, tá ligado? Os antigos. Eu sei que o pessoal não indica muito os antigos, né? Fala pra começar pelo remake ou remaster, não sei de qual jogo aí. Mas eu vou começar do primeirão mesmo, velho. Encontrá-lo se ele realmente for o soberano. Após isso, o navio naufraga na cratera e o grupo, por sorte, consegue ser levado pelas ondas até uma praia próxima. E, por lá, Alphen, em um primeiro momento, acorda sozinho, mas logo encontrado por Rinwell e Dohalim, os quais afirmam que Kizaar e Lol estavam os esperando em Tishlin, uma vila livre dentro de Ganath Haeros, criada por Danianos. Nesse local, Alphen revela os demais de que após ter a máscara destruída, haver recordado completamente de seu passado e decide compartilhar com eles. Acontece que há 300 anos atrás, Alphen era um guerreiro que servia a um mestre daniano, até um dia ser subitamente capturado por Renanos e levado para Lennox para servir como um escravo, conhecido apenas como Cobaia 1273. Tudo que lhe contaram na época era que sua função seria desempenhar o papel de soberano numa tal de cerimônia de canalização do espírito, e, para tanto, foram feitos diversos experimentos nele para injetar um misterioso poder, onde, posteriormente, ele foi apresentado a uma renana chamada Naori Meris, a qual faria o papel de donzela nessa mesma cerimônia. No entanto, durante a cerimônia, algo saiu incrivelmente errado e Alphen perdeu sua consciência no processo, e, ao acordar, Lennox se encontrava em chamas e milhares de pessoas haviam perdido a sua vida, pelo que ele acreditava ter sido culpa dele. E, como Naori também estava muito machucada, ela o fez prometer que iria sobreviver e o colocou uma máscara sedativa enquanto o embarcou numa nave de volta para Dana. Alphen fica devastado ao descobrir sobre seu passado, mas, aos poucos, um a um seus companheiros o convencem de que nada daquilo fora sua culpa, pois ele nem ao menos teve uma escolha, e já que era impossível mudar o passado, tudo o que ele poderia fazer era melhorar o futuro, começando por salvar Shione, que ainda estava desaparecida. Sendo assim, eles começam a escalar uma gigantesca montanha para chegar até a capital do reino, e, por lá, o grupo é recebido por diversos soldados de Vholran, que afirmam que seu Lorde estaria os esperando em seu castelo, mas, estranhamente, nenhuma outra alma pode ser vista na cidade, como se o local já estivesse deserto há um bom tempo. Indo até os portões do castelo, eles ouvem uma espécie de sino soar ao longe, e nesse exato momento,
diversos barcos transportando danianos, aparentemente hipnotizados, surgem nas águas e sacrificam seus passageiros ao roubar a sua energia astral, o que os deixa furiosos por não saber o que estaria acontecendo ali. Adentrando ao castelo, o grupo chega até uma capela e se depara com Shione em estado catatônico, onde a sua maldição começa a se manifestar para fora de seu corpo em formato de espinhos. Contudo, Alphen enfrenta essa ameaça, e mesmo agora sentindo dor, ele a abraça para provar que ela não estava sozinha e agora tinha amigos ao seu lado, o que a faz recuperar o controle. Posteriormente, eles avançam até a sala do trono e dão de cara com Vholran, o qual em um primeiro momento se encontra cercado por seus guardas, mas para mostrar a sua soberba, ele dispensa a todos e ainda afirma não ter nenhuma missão específica, ele não vai ser o verdadeiro vilão, velho. E sim somente um forte desejo de controlar a tudo e a todos. Após o derrotarem em primeiro momento, Vholran se dá por vencido e revela que ele também era o soberano, assim como Alphen, e com seus poderes libertos, ele dá bem mais trabalho ao grupo. Porém, em um confronto direto, Alphen consegue o derrotar e o atravessar com sua espada flamejante, o que os dá acesso ao seu núcleo. Sendo assim, eles tentam unir os 5 núcleos na esperança de criar a alma de Hena e livrar Shione de sua maldição. Contudo, aparentemente nada acontece e uma misteriosa mulher de vermelho chega ao salão com o 6º núcleo das trevas, onde os poderes até então dormentes de donzela de Shione despertam, e quando a alma de Hena é criada, Alphen entra em uma espécie de transe e a golpeia, fazendo com que a mulher de vermelho desapareça juntamente com o corpo de Vholran. Agora com o mundo sem a influência dos Lords, o grupo decidiu permanecer em Ganath Haros para ajudar os cidadãos que haviam passado pela lavagem cerebral de Vholran e ainda se encontravam indefesos, até cerca de um mês depois, Lennox começara a se abrir nos céus e lançar uma espécie de espigão no mar de Dena, o qual começou a ligar os dois mundos através de um raio de luz e sugar a energia astral do planeta. Confusos, eles se perguntam se aquilo poderia ser obra da Mulher de Vermelho. Aqui eles começam a se lembrar de terem visto de relance juntamente com os lords dos outros reinos, mas, estranhamente, apenas Shione e Duhalin parecem nunca terem as visto. No entanto, eles decidem que tudo que poderiam fazer agora seria ir até esse espigão e dar um jeito de fazer aquilo parar. Chegando ao espigão, Rinwell é capaz de ouvir uma voz em sua cabeça devido à sua conexão com a energia astral. E, apesar de não saber exatamente o que era ou o que a voz queria dizer, ela sente que poderiam confiar nela e deveriam a seguir. E, com isso, eles conseguem chegar até um Zugol, que era o que estava fazendo a transmissão de energia, e o derrotar. Nessa hora, uma imensa energia começa a brilhar, e todos entendem de que a voz que estava falando com Rinwell era a própria Aura de Dena, querendo se comunicar com eles. Contudo, como mesmo destruindo o Zugol, a energia emanada para fora do planeta não havia sido completamente dissipada, eles sentem que precisariam ir até Lennox se quiserem ter algumas respostas. Só que, para tanto, eles iriam precisar de uma espaçonave. E se lembram de como Alphen havia vindo em uma e só acordado recentemente, então a sua que havia pousado em Casália ainda deveria estar minimamente funcional. E, em seu caminho até lá, Shione parece cada vez mais preocupada e triste sobre algo que ela não quer compartilhar com os demais. De volta para onde sua aventura havia começado, Alphen e os outros conseguem localizar a nave. Contudo, como ela se encontrava inativa por um longo período, seria necessário um tempo maior para preparar a decolagem. E, com isso, Isso aqui é do jogo mesmo, base, ou isso aqui é uma DLC? Isso que a gente tá ouvindo aqui agora. Decide aproveitar esse tempo. Sei lá, que eu lembrei de Astra. Astra, eu pensei que podia ser igual tipo Astra lá, tá ligado? Quando eles derrotam aquele Lorde lá da Espada de Gelo, o jogo acaba ali. Porém, tem uma continuação ainda da história através de uma DLC, tá ligado? Porque no Astra é assim, né? A princípio você terminou o jogo lá quando você derrota o principal inimigo lá da obra, que seria Tudo bem que os inimigos são os próprios generais, mas quando você derrota o Vlitra, né? O Goma Vlitra, que é a maior ameaça lá que os generais estavam, né, tentando combater. E a princípio o mundo foi salvo, tudo certo, né, velho? Aí a gente volta pra nossa filha e o jogo acaba ali. Porém, a gente sabe que não é bem isso, tem continuação, né? Sei lá. Em localizar a nave, contudo, como ela se encontrava inativa por um longo período, seria necessário um tempo maior para preparar a decolagem. E, com isso, eles decidem aproveitar esse tempo para reabastecer os suprimentos e passar a noite acampando ali perto. É VLITRA, Vlitra, tipo isso, sei lá.
Durante aquela noite, Shione some do acampamento e Alphen descobre que ela tinha intenção de os deixar para trás e ir até Leneg sozinha. E, após ele a confrontar, ela decidiu contar toda a verdade. Desde que era muito nova. Tá me lembrando Shin Megami Tensei, velho. O inimigo nunca é o que está na sua frente, é o que você não conheceu ainda. Após ele a confrontar, ela decidiu contar toda a verdade. Desde que era muito nova, a maldição dela simplesmente impedia que ela morresse antes da hora, independente do que poderia acontecer com ela. Com o passar do tempo, ela começou a ter sonhos com essa maldição que mais pareciam espinhos dentro dela, os quais um dia iriam se libertar e engolir toda a existência como escuridão que iria consumir tudo até restar somente um vazio. E é nesse dia que ela encontraria o seu fim. E, portanto, o seu verdadeiro plano ao conseguir a alma de Hena era sacrificar e destruir esses espinhos ainda dentro de si. Lembrem-se que o final não quer dizer nada, né? Final Fantasy tá aí pra provar. A alma de Hena era sacrificar e destruir esses espinhos ainda dentro de si, para que ao menos ela faça algo de bom com a sua vida. Contudo, esse era o plano antes de ela conhecer a todos no grupo, pois quanto mais andava com eles, mais acabava se apegando e não querendo que sua vida chegasse ao fim. E é por isso que ela tentou partir sozinha, pois sabia que se eles não estivessem lá, seria mais fácil cumprir a sua parte e se sacrificar. No entanto, os demais a convencem de que ela não estava nessa sozinha, e todos lutariam contra o destino se precisassem para salvá-la. Sendo assim, eles embarcam na nave com duas missões em mente: chegar a Lenegis e fazer os renanos deixarem Dena em paz, e também descobrir a verdade por detrás dos espinhos de Shione e encontrarem um modo de salvá-la. Mas, uma vez chegado ao local, eles se surpreendem quando ninguém nota sua chegada, onde Doharin diz que o melhor lugar para iniciarem sua busca seria na Zona Proibida, um local que somente é acessível aos soberanos. Conforme avançavam, o grupo descobre que as fundações do planeta haviam de algum modo se transformado e diversas residências se encontravam destruídas e pessoas machucadas. E, confuso, Doharin expressa aos demais sua preocupação por se dar conta de que nunca ninguém de Lenegis ter sequer posto os pés em Hena, além, é claro, do soberano, o qual eles nem sabem se é um cargo, ali é minha wife, ou uma função, conforme Alphen se lembrava. Por lá, Doharin também se vê forçado a enfrentar o seu passado e se encontrar com seus antigos amigos, como Avakir e Faria, a qual ainda se ressentia com ele por Doharin ter executado seu amado Tarnigan para se tornar um Lorde, embora ela não saiba que tenha sido em legítima defesa, tudo devido a Doharin ter ocultado a verdade para proteger a honra de seu amigo e assumir a responsabilidade sozinho. Chegado à Zona Proibida, Alphen utiliza seus poderes de soberano para abrir a passagem e de repente é imerso por uma luz forte que o traz lembranças de seu passado. 300 anos atrás, um dia antes da cerimônia de canalização do espírito, Alphen e Naori se conheceram um pouco melhor, onde ele revelou a sua frustração por ter sido tirado de seu lar e obrigado a fazer tantos experimentos. Porém, Naori disse que eles não eram tão diferentes, já que haviam pressionado de que o futuro de Hena dependia de sua participação, e ela prometeu de que independente do que aconteça, iria o ajudar a voltar para casa quando tudo acabar. Contudo, essa não fora apenas uma lembrança particular, uma vez que devido àquela forte energia, todo o grupo fora capaz de ver isso também com seus próprios olhos, o que faz Rinwell dizer que sentiu nessa luz uma forte energia astral diretamente de Dana, mas ele se pergunta se o que viram for alguma mensagem ou meramente um efeito colateral. Avançando na instalação, o grupo se surpreende de se deparar com Faria os esperando. Isso aqui ele tá usando um mod pra PTBR ou o jogo tem em português mesmo? Avançando na instalação, o grupo se surpreende de se deparar com Faria os esperando, porém, a mesma parecia completamente fora de si após ter sido abordada pela mulher de vermelho, e ela invoca uma poderosa criatura para os enfrentar, onde, após se livrarem da ameaça, Doharin faz com que Faria desmaie para que ela não continue a esgotar a sua energia com invocações, e Avakir aparece no local logo na sequência, afirmando ter escutado a história de Doharin sobre Tarnigan e que acreditava nele, prometendo que levaria Faria para um lugar seguro. Não muito depois, Rinwell começa novamente a ouvir a voz de Dena, e todos são capazes de ter mais um vislumbre do passado de Alphen. Nele é enfim chegado o momento da cerimônia, mas, em meio ao processo, algo deu muito errado e uma estranha energia astral parecida com espinhos e que aparentava estar viva, começou a se manifestar e se apossar de tudo à sua volta, como se quisesse engolir o mundo inteiro na escuridão. Ao voltarem para si na atualidade, todos ficam surpresos de perceber que aqueles eram os pensamentos de Naori e não de Alphen como haviam imaginado, como se sua força de vontade emanada quisesse de algum modo mostrar algo através da aura de Dana.
E ao perceberem que aqueles espinhos da visão eram exatamente iguais ao da maldição da Shione, eles estão ainda mais focados em avançar e descobrir qual era o elo entre eles. Investigando os laboratórios, eles encontram registros sobre experimentos com um composto capaz de controlar a energia astral de Dana, a fim de converter a sua estrutura para criar uma figura central regente, e o nome desse projeto era exatamente o Soberano, onde em uma lista de centenas de cobaias fracassadas, apenas 2 nomes haviam sido bem-sucedidos, o próprio Alphen e Vholran. Mais à frente, o grupo tem outra visão das memórias de Naori, onde ela colocou Alphen já mascarado na cápsula de uma das naves para cumprir a sua promessa de o levar para casa, mas descobriu tarde demais de que seus ferimentos eram muito profundos e que ele precisaria de um tratamento de hibernação de longo prazo, e, para piorar, a chance de sobreviver ao processo era inferior a 10% e que o uso prolongado da máscara poderia afetar a mente e o sistema nervoso do usuário, mas era o único modo de talvez ele sair dessa com vida. Não muito depois, eles avançam até o local da cerimônia. E, por lá, Alphen e Shione utilizam seus poderes e são capazes de ver mais uma espécie de visão de Naori, mas dessa vez, parecia que ela estava falando diretamente com eles, ao invés de ser meramente uma lembrança. Nela, Naori detalhava de que apesar de não saber o propósito da cerimônia, ela descobriu que havia ligado a consciência de Alphen a Lennox e que a alma de Rena deveria funcionar como um moderador, enquanto ela deveria moldar aquela energia astral que seria emanada para dar forma àquele poder. Contudo, quando Alphen começou a perder o controle, a alma de Rena fora destruída e ela não viu outra escolha a não ser conter aquela energia dentro de si, ao menos para ganhar algum tempo. Após cerca de 1 ano, ela começou a ter horríveis pesadelos sobre aqueles espinhos da energia, tomando forma e engolindo completamente toda a existência, o que a fez pensar que a única forma de conter aquilo seria com o poder combinado de um soberano e a donzela, para se direcionar essa energia para a alma de Rena. Mas sem o artefato e o soberano, ela decidiu continuar com o poder selado dentro de si, na esperança que futuramente todos os 3 elementos possam estar presentes, mesmo que, infelizmente, tenha que passar essa maldição para suas descendentes, e é por esse motivo que Shione já havia nascido assim. Depois de ouvirem isso, os trajes que acentuavam os poderes de soberano e donzela surgem em Alphen e Shione, onde eles se perguntam se aquela teoria de Naori poderia realmente estar certa, mas para poderem atestar, precisariam primeiramente localizar a alma de Rena. E, embora seja apenas uma possibilidade remota, Shione não consegue evitar se sentir esperançosa de poder se livrar de sua maldição e livrar o mundo desse mal iminente. Sendo assim, eles avançam até o salão principal e encontram Vholran cativo com a alma de Rena bem na sua frente, enquanto a sala toda estava servindo ao papel de donzela, como se uma segunda cerimônia estivesse em andamento. Porém, antes que pudessem chegar até ele, a mulher de vermelho surge na frente deles, e, misteriosamente, outras diversas figuras iguais a ela também surgem e os encurralam. Nessa hora, essas entidades revelam sua verdadeira forma e partem para o ataque, e, após os derrotarem, elas se autodestroem para não passar qualquer informação. E como se isso já não fosse ruim o bastante, Vholran ainda desperta e começa a se soltar, revelando de que também era um Daniano que fora capturado para experimentos e reafirmando o seu grande ódio por todos. Com isso, Vholran tenta alcançar a alma de Rena, mas quando estava prestes a pôr as suas mãos nela, outra mulher de vermelho surge e o impede, onde Vholran se revolta e ordena que ela avise seus mestres de Rena de que eles também iriam sofrer por tudo o que haviam feito. E quando ela some com a relíquia, todo lugar começa a entrar em colapso, o que faz o grupo escapar o mais rápido que pode e deixarem Vholran para trás. Contudo, ele promete que ainda acertaria as contas com eles. Com mais perguntas do que respostas, eles acreditam que o único modo de recuperar a relíquia e descobrir quem estava por trás disso tudo seria se direcionassem para Rena. Mas, ao saírem da zona proibida, Dohalim é abordado novamente por Avakir e Faria, a qual se desculpa com eles e afirma ter ficado sabendo da sua tentativa de ataque durante o transe e também sobre a verdade de Tarnigem. Os dois também os contam de que Lennox se encontrava passando por grandes dificuldades, pois o reator da cidade estava danificado. Não me engano, de demônio branco já deu até uma bimbada com o nosso querido Jin, né? E todos os sistemas e luzes haviam sido cortados, e como o soberano nem ao menos havia se manifestado, logo revoltas começariam a surgir. O que eu acho muito sus, não? Eu jurava que sim, cara. Só que para evitar isso, Dohalim faz um discurso aos cidadãos. Haviam sido cortados, e como o soberano nem ao menos havia se manifestado, logo revoltas começariam a surgir.
Só que para evitar isso, Dohalim faz um discurso aos cidadãos, afirmando que os problemas estavam sendo resolvidos e... Tem certeza, cara? Cara, minha memória de Supernatural tá tão ruim assim, velho. Depois eu dou uma olhada. nem ao menos havia se manifestado, logo revoltas começariam a surgir. Só que para evitar isso, Dohalim faz um discurso aos cidadãos, afirmando que os problemas estavam sendo resolvidos e contava com a colaboração de todos, pois, acima de qualquer Lorde ou Soberano, eles eram a verdadeira alma de Lenegis. Ah, então foi o De volta à nave, véio. Eles se preparam para partir para Rena, mas, de repente, diversas mulheres de vermelho surgem do lado de fora e utilizam seu poder para teletransportar a nave, onde, nesse momento, a sua nave parou de funcionar e eles descobrem que Rena era um planeta oco por dentro, mas, inesperadamente, começou a absorver toda a energia de Dana através de Lenegis e desabrochar uma flor em uma das extremidades. Parados no meio do espaço e sem uma nave funcional, tá? O grupo começa Porque das outras obras que a gente assistiu aqui em live, a Lilith é sempre retratada como um demônio criança, cara. Sempre que aparece Lilith em forma de criança nas obras assim, eu penso em sobrenatural na hora e vejo, caralho, que errado. Parados no meio do espaço e sem uma nave funcional, o grupo começa a subitamente ser atraído para uma espécie de estação espacial. E, por lá, eles se deparam com uma entidade igual à forma original das Mulheres de Vermelho, o qual afirma que seu nome era Heavy Wrecked 35, da raça dos Helgankios, os verdadeiros habitantes de Rena. E, embora ele diga ter um pedido para os fazer, revela que primeiramente precisariam ouvir a sua história. Desde os tempos primórdios, os Helgankios têm a sua mente controlada pelo grande espírito de Rena, uma grande massa de energia astral que tem vontade própria e anseia por consumir toda a energia que existe. E é exatamente por isso que o mundo ficou oco daquele modo, o que fez o grande espírito voltar suas atenções para Dana, a fim de consumir ainda mais poder. Para tanto, os Helgankios que não tinham livre-arbítrio foram destinados a localizar um modo de canalizar essa energia, mas como eles próprios já estavam sendo extintos, capturaram uma série de Danianos com acesso à energia astral e os modificaram geneticamente, dando assim origem ao que eles conheciam como os Renanos e os seus descendentes. Durante a cerimônia de 300 anos atrás, o plano original era atingir o estágio final e realizar justamente o que estava ocorrendo agora, que era a extração completa de qualquer energia de Dana, mas como as coisas não saíram como planejado, eles precisavam recriar de alguma forma a alma de Rena, e fora por esse motivo que havia implementado a farsa do torneio de sucessão, para coletar energia suficiente para poderem replicar. Heavy Wrecked 35 revela que só pode descontar tudo isso, pois devido a um acidente a sua base celestial fora lançada para esse setor espacial, onde a vontade do grande espírito não era capaz de celestial fora lançada. Eu tô maluco, mano. Eu tava olhando pra isso aqui, parecia uma boquinha, mano. Eu fiquei pensando, será que ele tem duas bocas, velho? Para esse setor espacial, onde a vontade do grande espírito não era capaz de alcançar, e, aos poucos, ele fora criando o livre-arbítrio e desenvolvendo modos de estender a sua vida, passando a monitorar e pesquisar tudo que podia sobre os dois planetas, mas o seu tempo logo também chegaria ao fim. Sendo assim, ele afirma de que se nada for feito, em breve toda a energia de Dana seria drenada, e é por isso que ele teria um pedido para os fazer: ir até Rena e destruir o núcleo central, o que faria o grande espírito não poder mais manter uma consciência e voltar a ser uma mera energia astral. O único problema é que para ser realizado esse procedimento, eles deveriam canalizar a energia do núcleo dentro do corpo da donzela, o que permitiria que o soberano utilizasse o poder da alma de Rena para o destruir, mas com isso, a donzela e tudo que estava à sua volta seriam exterminados. Não querendo terem chegado tão longe para simplesmente sacrificarem Shione, todo o grupo conversa sobre os desejos de cada um e chega à conclusão que tentariam utilizar a alma de Rena para neutralizar a energia do grande espírito e o selarem lá dentro. Contudo, não seria uma tarefa fácil, pois a relíquia estaria junto com o núcleo, servindo como um catalisador, e eles precisariam recuperar a força. Ao pousarem em Rena, o grupo encontra um lugar completamente devastado e sem vida, após o grande espírito ter sugado até a última gota de energia disponível, transformando praticamente todo o planeta num oceano de vácuo astral. E, por lá, diversos Helgankios controlados pelo grande espírito e até poderosos monstros se colocam em seu caminho para tentar impedir os seus planos. Ele é o primeiro demônio, tudo isso aí mesmo, só que ela tá no corpo de uma criança, tá ligado? Conforme avançavam, Rinwell sente que a vontade do grande espírito era cada vez mais presente e é capaz de se comunicar com ele, descobrindo assim que Dana e Rena eram originalmente para ser um único mundo, mas por algum motivo isso não ocorreu desse modo, e com isso,
O grande espírito está agora tentando desesperadamente absorver Dana, pois do jeito que as coisas vão, ele acabaria por desaparecer e está com um medo irracional de ser extinto. Chegando até o núcleo, o grupo se depara com a forma materializada do grande espírito, o qual engoliu a alma de Rena e transformou todo o seu medo em ódio para enfrentá-los. E após uma árdua batalha, eles conseguem recuperar a relíquia e o imobilizar, onde Alpha e Shione iniciam uma nova cerimônia para o selar. Mas, inesperadamente, Voran ressurge e rouba novamente a alma de Rena, o que faz Shione se desesperar e começar a absorver todo o grande espírito para dentro de si, na esperança de sacrificar e acabar com tudo. Sendo assim, Voran revela que veio até ali, pois não iria permitir que ele simplesmente selasse o grande espírito, já que o mesmo havia o feito muito mal através dos Helgankios, e ele iria executar Shione para garantir que o grande espírito fosse exterminado. Contudo, Alpha ainda não estava pronto para desistir dela, e uma derradeira luta entre eles é travada. Se pode, deve ser Shin Megami Tensei mesmo, velho. Alpha ainda não estava pronto para desistir dela, e uma derradeira luta entre eles é travada, onde Alphen, dessa vez, sai vitorioso. É a única obra sobre demônios que eu lembro de reagir recentemente. Ah, não, teve Final Fantasy também, né? Eu não sei se Final Fantasy apareceu ali. Que o grande espírito fosse exterminado. Contudo, Alphen ainda não estava pronto para desistir dela, e uma derradeira luta entre eles é travada, onde Alphen, dessa vez, sai vitorioso. Com isso, Alphen diz que sabe que, embora não possa negar as atitudes malignas de Voran, ele sabe que o mesmo havia feito aquilo por estar sozinho e não ter companheiros para demonstrar sua verdadeira força, e, por esse motivo, ele o perdoava por tudo. No entanto, Voran diz que não aceitaria sua piedade e usa suas últimas forças para destruir a si mesmo e a alma de Rena. Percebendo que havia perdido o único modo de impedir o grande espírito, Shione pede para que Alpha utilize a espada flamejante para dar um fim a tudo, uma vez que ela não quer ser a responsável pelo fim dos tempos. Porém, relutante, Alpha tem uma ideia ousada, pois como o caminho que estava transportando a energia de Dana ainda estava aberto, eles poderiam tentar utilizar um pouco da vontade coletiva de Dana presente em cada um deles para fazê-la se manifestar e os ajudar a encontrar uma saída. Mesmo contra todas as probabilidades, eles conseguem acessar essa vontade coletiva e também destruir os espinhos de Shione no processo, criando assim finalmente um mundo unificado como sempre deveria ter sido. Um mundo que, mesmo que demore, seja um lugar digno para Danianos e Renanos, pessoas com e sem acesso à magia, Zugos, e que ambos os espíritos agindo coletivamente possam viver em paz. Pô, claramente quem saiu ganhando foi esse aqui, tá? Isso aqui é uma mulher, velho. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais. Às vezes eu tô mamado, velho. Às vezes eu tô maluco. Às vezes foi isso mesmo. Eu tô lembrando de criança, mas... sei lá, às vezes eu devo estar confundindo as obras. Dá uma olhada aqui. Eu pesquisar Lilith criança. Vai que aparece alguma obra aqui. Que isso? Ah, não. Quer saber disso, não. Caralho, velho. Lilith é o... é a principal vilã de... alerta de spoiler, mano. De... Diablo 4, né, velho? Caralho, é em Supernatural mesmo, velho. É criança em Supernatural, velho. Porra. Botei Lilith criança, apareceu no Supernatural, velho. Acho que quando ela vai tecer acordo com... Inclusive tem até uma cena dela com o Jim, cara.
Tá dizendo que é a 4ª temporada, episódio 6. A cena dela com o Jim. Mas é alucinação a princípio. Ué. Pois é, velho. Então deve ser isso mesmo. Ela usa o corpo de criança lá em Supernatural. Enfim, bom vídeo do nosso querido Spoiler de Games, velho. Cara, eu gostei muito da narração dele, velho. O cara parece aqueles canal de... Quer dizer, ele é um canal de história, né? Historiador. Só que no caso de Games, né? Tales of Arise é de 2021 o jogo, né? Não é um jogo velho, não. Olha o Samuel aqui, ó. E Samuel aqui já comentou uns vídeos meus também, velho. Engraçado ele tá aqui. Vira e mexe esses canal que eu reajo, eu vejo uns inscritos meus por aí, mano. Perdido. Salve pra ele, inclusive. Muito bom spoiler de Games, velho. Gostei desse Arise aí. História legal. Eu gostei muito do design do jogo. Bem bacana, velho. Muito bom, muito bom.